Eu tô, eu tô bastante excitado com 2017, mesmo, justamente porque esse ano passado, quem estava com a gente desde o início do ano conseguiu perceber como é que a gente consegue mudar uma empresa. Quem iniciou 2016 com a gente consegue ter bem essa visualização, né? Era uma empresa no começo e terminou completamente outra empresa depois de a gente contratar, sei lá, mais quantas pessoas, 60 pessoas até mais. Então é muito legal ver que a gente não explodiu. E, cara, e mais legal é que em 2016, principalmente no finalzinho do trimestre, e aí essa apresentação é mais voltada para os devs, tá? Mas eu escolhi trazer mais pessoas porque vocês estão envolvidos nesse processo com os devs. Cara, em 2016, no finalzinho do trimestre, a gente atingiu alguma coisa. A gente acertou alguma coisa muito sólida. E eu acho que essa apresentação ela vai meio que fazer o trabalho de colocar mais energia para a gente continuar nessa direção, tirar um pouco do ruído e meio que profissionalizar um pouco das coisas que a gente já está fazendo hoje. Então, cara, finalzinho do trimestre a gente bateu alguma coisa assim e falou, cara, tem alguma coisa aqui e agora chegou a hora da gente tentar visualizar exatamente no que a gente atingiu, no que a gente bateu. E eu queria, cara, total atenção de vocês nessa apresentação por um motivo muito interessante. Muitas pessoas vão entrar, principalmente de desenvolvedores, e essa é uma chance, e eu acho que poucas empresas no Brasil têm essa chance, da gente mexer o ponteiro no que se entende por desenvolvimento dentro desse país. É uma oportunidade única e eu tenho certeza que a gente não vai sucumbir. Assim como a gente não sucumbiu em 2016, deu um pouquinho de medo algumas horas, vai dar o mesmo medo em 2017, mas a gente não vai sucumbir, a gente vai aguentar essa pressão que vai vir. E aí, como eu falei, essa apresentação é mais voltada para o time de devs. Cara, senhores, a gente quer ter até 50 desenvolvedores no final do ano. E, cara, imagina a possibilidade da gente ter uma comunidade de desenvolvedores aqui dentro. Imagina a gente, por exemplo, pegar parte do nosso esforço e jogar contra um projeto open source. Imagina a gente fazer, sei lá, meetups. Só com o nosso próprio time a gente já pode fazer um meetup de 50 pessoas, por exemplo. Ou fazer as talks. Imagina, cara, todo mundo todo mundo que a gente entrevista toca nesse assunto. Puta, vi as talks. Imagina um ano inteiro de talks com mais um monte de gente com skills diferentes que a gente não conhece ainda, que vão poder compartilhar conhecimento entre a gente. Então, cara, isso é simplesmente animal. Assim, estou muito excitado por isso mesmo. Mas vamos lá, vamos falar uma coisa bem interessante, né, sobre empresas verticalizadas. Cara, empresa verticalizada, ela funciona. E ela funciona muito bem. Eu estava até conversando com o Eduardo na semana passada, quanto mais eu estudei assuntos de empresas não verticalizadas, mais eu gostei e entendi por que empresa verticalizada funciona. As maiores empresas do mundo são verticalizadas, né? Elas dão muito dinheiro, elas pagam muito bônus, elas, sim, têm projetos sociais, elas mudam a vida de muitas pessoas. Mas onde é que está o problema de uma empresa putamente verticalizada? O problema está na autonomia. Antigamente as pessoas aceitavam não ter muita autonomia. É mais ou menos, eu vou usar um exemplo meio estranho, mas acho que vai passar bem a mensagem. Antigamente as pessoas aceitavam, por exemplo, um pai de uma família vai falar, cara, tu vai casar com aquela pessoa. E ela casava. Não quer dizer que ela ficava realmente feliz, mas ela, cara, ia. Antigamente, por exemplo, os meus pais, eles aceitariam trabalhar dentro de uma empresa, eles, cara, genuinamente eles não estariam felizes de estar recebendo ordem pra caralho, tipo, tá aqui a demanda, executa, assina essa papelada. Eles fariam, eles não estariam genuinamente incomodados. A geração de hoje, o estado de espírito do mundo de hoje, está começando a ficar meio tipo, cara, não, eu não vou aceitar tu mandar eu casar com aquela pessoa, sai fora. Isso está acontecendo dentro das empresas também, as pessoas estão querendo ter mais autonomia. E aí por isso que o modelo vertical está começando a dar uma balançada, porque as pessoas não estão começando mais a se sentir fazendo parte desse negócio grandão, assim, tipo, cara, por mais grande que seja, por mais, tipo, sei lá, sou sócio desse negócio, como a gente já entrevistou sócios de certas empresas no passado, eles falam, cara, eu não me sinto parte mais desse negócio. Isso é sensacional. Fora que, tipo, quando uma empresa vertical, geralmente ela acaba sufocando muitos assuntos. Às vezes tem uma pessoa com um probleminha
ou ela não consegue nem colocar para fora esse assunto, por isso que às vezes se cria mecanismos de one-on-ones para a pessoa não se sentir tão sufocada, dada essa verticalização, né? Cara, que vem lá do topo para baixo e a galera vai engolindo. Então tem esse negócio, assim, às vezes tem uma pessoa que ela conseguiu ter a sensibilidade de notar um problema dentro da empresa, um problema real, mas que a própria organização está passando por cima. E é engraçado porque isso é tão estranho que às vezes o mesmo problema, uma pessoa sozinha, a empresa vai cagar, e às vezes um problema que um gestor tenha, pode ser o mesmo problema. Aí o negócio executa, tipo, acontece, tá ligado? Ou o CEO, tipo, sei lá, se o CEO começar a usar o banheiro que a gente usa, cara, vai ser totalmente diferente, entendeu? Quanto mais vertical, mais isso acontece. A pessoa que está embaixo, ela pode ter sensibilidade a esses problemas, mas não acontece. E é um problema real. Então, qual é o modelo de gestão que a gente quer aqui dentro? E atende essa questão de autonomia. A gente começou a investir muito no Holacracy, foi uma coisa que o Eduardo sugeriu a gente dar uma olhada, e a gente não vai usar esse modelo, por 2 motivos. Primeiro que o termo Holacracy, ele herdou de várias formas de se organizar, de fazer gestão horizontal ou descentralizada, e eles pegaram esses modelos, pegaram vários princípios legais e transformaram numa marca, num brand. Tanto é que é uma empresa quem toca o modelo de Holacracy. E cara, virou uma indústria isso. E eles cagaram principalmente na questão do over-engineering, que é tipo, ao mesmo tempo que eles distribuíram autonomia para todo mundo, tá todo mundo engatado num sistema super complexo de como fazer essa máquina girar, que no final das contas tira a autonomia das pessoas, porque fica tudo muito robotizado. E quem investiu muito em Holacracy foi a Zappos, que foi o maior case de Holacracy que teve do mundo, e eles estão patinando. Eles eram uma empresa vertical antes, estavam no topo das listas das melhores empresas para se trabalhar. Depois que eles implementaram Holacracy com esse sistema, eles caíram dessa lista. As pessoas ficaram reféns de um sistema. Então é muito perigoso isso. O Medium, que é um site que a gente, desenvolvedor, gosta muito, é um blog, eles também aplicaram Holacracy e saíram fora pelos mesmos motivos. Só que o Medium já oficializou que eles saíram fora do Holacracy, mas eles ao mesmo tempo falaram, cara, Holacracy é muito legal, eles erraram em certas coisas e acertaram em várias outras. Então a gente vai manter essas várias outras. E a gente vai fazer a mesma coisa. Todos os princípios que trazem uma autonomia distribuída a gente vai manter. E eles não são tão complicados, tá? Então a gente está meio que nomeando, a gente conversou um pouco disso no canal Developers Working Model, uma coisa assim, do Pagarmers Working Model, nome beta, e é o seguinte, assim, a gente está, nesse momento, a gente está falando da camada mais externa de como trabalhar, a gente não está falando do dia a dia das pessoas, é mais na bolha mesmo. E ele tem alguns princípios, são 3. Primeiro princípio, basicamente imitar como é que a natureza conseguiu lidar com complexidade e evolução de um organismo, que é basicamente se organizar em grupos. Então ele começa meio que, sei lá, unicelular, e mesmo esse unicelular é formado por várias pecinhas lá dentro, e depois esse mesmo grupo começa a se organizar com outros grupos, eles começam a se adaptar ao ambiente que é hostil, para falar, putz, o que a gente está fazendo não está dando certo, vamos se adaptar, e vai se adaptando, vai formando novos grupos, vai se adaptando, vai formando novos grupos. Que basicamente de onde veio essa questão de squads. Pegar um problema e se organizar em grupo. E obviamente adaptação diária. Uma coisa que é muito importante, cada squad, se você participar de um squad, ele tem que ter um propósito muito claro. Por que aquele squad existe. Vai ser muito fácil a gente se auto-enganar e começar a fazer squads pensando sei lá, em detalhe de implementação, coisas assim, quando que um squad ele só deve existir quando ele tem um propósito muito bem definido, muito bem conectado com a estratégia da empresa. E, cara, cada squad deve ter autonomia suficiente para escolher como é que ele trabalha. Por que esse item é muito importante? Eu coloquei, né? Vai ter sprint, não vai ter sprint, vai ser Gira, vai ser GitHub Projects. Cara, nem o mundo se entendeu ainda. Toda empresa tenta um modelo X e funciona, e às vezes uma outra empresa tenta imitar esse mesmo modelo X e não funciona.
Então é muito difícil passar uma régua agora na gente, falando, cara, a gente vai funcionar dessa forma, vai todo mundo usar a gira porque tem o burn down chart. Cara, não sei, porque às vezes a gente pode perder a oportunidade de alguém trazer algum modelo diferente. Então, nem o mundo se entendeu muito bem ainda nessa questão e vamos deixar os squads experimentarem, agora que a gente não precisa fazer uma coisa para, sei lá, 50 desenvolvedores ao mesmo tempo, vamos deixar cada squad testar e criar contraste entre eles para falar, putz, olha lá, como isso está funcionando muito melhor que aquele outro squad, e vai lá e se adapta para esse novo modelo. E agora uma coisa muito importante. Mudança, cara, vai ser uma coisa constante. A gente tem que reagir à mudança, a gente não pode ficar pegado, e a gente já é muito bom nisso. Então, cara, seja resiliente a mudanças, e principalmente, como eu escrevi aqui, reaja. Então, se tem alguma coisa que está te incomodando, reage. Cara, não fica isso dentro de ti, reaja, põe para fora, faz acontecer essa mudança. Porque é muito fácil assumir o papel de refém quando está num ambiente um pouco hostil. É muito mais confortável, é muito mais fácil. Então, aqui é um ambiente ainda hostil comparado a outras empresas. Então, papéis de reféns aqui, por mais confortável que seja, não funciona. Então, reaja de fato. Isso vai ser cobrado de todo mundo. Segundo princípio. Empoderar todos a terem decisões meaningful. Eu não consegui traduzir muito bem a palavra meaningful, espero que todo mundo entenda, mas é tipo, cara, vir trabalhar aqui e conseguir tomar decisões que realmente, sabe, geram impacto, que façam a diferença. Seja para a empresa ou até para a própria pessoa. Putz, consegui fazer uma coisa que antes eu não fazia. Isso é ser meaningful. Então é legal notar que empresas verticais formam hierarquia de pessoas. Né? Tem o CEO, que daí embaixo do CEO tem outras pessoas, vamos usar no nosso caso gestores, que embaixo tem sei lá quem. E a gente vai fugir dessa organização vertical. A gente vai fazer uma organização totalmente horizontal distribuída em papéis. Então não existe mais job description. Não existe mais front-end, exatamente. Não existe mais back-end. São papéis. E aí eu vou escrever uma coisa aqui que vocês vão achar bullshit, mas o mindset é muito importante. Daqui para frente eu estou oficialmente abdicando do meu cargo de gestor, e o mindset disso é muito importante. É muito importante. Pelo seguinte motivo. Job descriptions, como por exemplo no meu caso de gestor, eles são muito imprecisos. Isso vale para qualquer job description. Eles não se encaixam nas pessoas, já de largada. Eu sei que para contratação é muito mais fácil contratar com um job description e acho que não vai ter como fugir disso. Mas eles não se encaixam na pessoa. Eu não consigo escrever um job description que eu consigo encaixar no Gui, por exemplo. Muito menos eu consigo manter ele atualizado. E aí eu até coloquei a pergunta, né? Quantas vezes você já consultou o seu job description ou o job description no qual você foi contratado para entender o que você devia fazer no dia a dia, fazer na semana, fazer no mês. E é isso que a gente vai distribuir em papéis. Porque eles mudam toda hora. Então, cada pessoa vai assumir um ou mais papéis dentro da nossa organização. E o mais importante, cara, conseguir se organizar de uma forma que ela consiga trabalhar no que ela realmente gosta ou no que ela quer ficar boa, para continuar mantendo a paixão. A gente nunca pode se esquecer que a gente é uma empresa de produto. E se a gente não trabalhar apaixonado aqui dentro, vai dar merda. Então, se em algum momento alguém não está apaixonado de trabalhar na Pagar.me, por favor, coloca para fora para a gente tentar arranjar um outro papel. Porque vai funcionar. Todo mundo aqui passou por um processo de seleção não tão fácil. E todo mundo aqui é especial. Então, se você se sente que não está funcionando aqui dentro, não é porque você não funciona. Em nenhum momento. Então, você só está encaixado da forma errada aqui. Então, vamos tentar achar papéis que você gosta. E o mais importante, cara, esses papéis, eles mudam. E não é fácil mudar de papel. A gente teve alguns bons casos do pessoal de desenvolvimento, que eu vou falar para esse da empresa, porra, era mudar de back-end para front-end. Parece fácil, mas não é uma decisão fácil. Não é. Então eu coloquei aqui bem pequenininho, cara, se esforce para encontrar os papéis que você manda melhor. Não faz sentido você não trabalhar no papel que você manda bem pra caralho e você quer mandar bem pra caralho. Tipo, não, se é front-end você vai ficar trabalhando lá porque, sei lá, tá no teu job description. Cara, não faz mais sentido isso. Isso é uma empresa de produto. Terceiro princípio e último. Esse é polêmico pra caralho.
Você não pede mais permissão, você pede opiniões e conselhos sobre o papel que você está ocupando. E aqui vem a polêmica. A sua decisão, ela é aprovada por padrão, a não ser que alguém se sinta impactado no seu próprio trabalho, ou que obviamente vai denegrir os nossos serviços. Novamente, isso é tudo uma questão de mindset. Tem muita diferença você estar dentro de um grupo de discussão e a gente chegar num consenso, ou você ser o responsável por aquele papel e falar, galera, eu vou fazer assim e eu gostaria da opinião de vocês. O mindset é completamente diferente. Esse caso aqui é o mindset que vai fazer a gente avançar, conquistar, sair da zona de conforto. É aquele que vai dar medo, tá ligado? Vai dar preocupações. E aí, por que isso é polêmico? Porque nesse exato momento, dado que você tem esse poder, você precisa saber muito bem do que você está falando. Não existe mais só porque eu sou dono desse assunto que eu vou tomar qualquer decisão pelo fato de eu ser dono. Não, é porque você entende, você está assumindo aquele papel, você é muito bom naquilo lá. Ou se você não é bom, fique nesse assunto. Fique bom nesse assunto. Então, o que geralmente acontece quando não é assim, né? A demanda chega pronta, que era um problema que a gente teve no início de 2016. Eu tentava abstrair toda a parte ruim, tentar entender tudo do negócio para passar a demanda para a galera e, puta, era uma coisa meio morta, assim, sabe? E quando a gente passou, meio que a gente distribuiu um pouco da responsabilidade para os devs. Pô, todo mundo falou, cara, o negócio aqui é meu, então não estou de sacanagem, correto? Vou fazer o melhor. Se a gente não fizer isso, todo mundo aqui vai ficar de uma forma extremamente rasa. Vão ter poucas pessoas que realmente entendem o que está acontecendo e o restante da galera vai ficar extremamente raso. E agora não tem mais aquele tipo... Não acontece aqui, mas acontece em outras empresas, não sei se alguém teve experiência, do tipo, porra, meu gestor não faz a mínima ideia do que ele está falando. Porque é ele quem toma as decisões. Meu chefe é louco, tipo, vou ter que executar aqui porque ele mandou, mas ele não sabe do que ele está falando. Agora isso volta pra gente. Não tem mais essa. É a gente que tem que saber o que a gente está falando. E aí eu trouxe para vocês também uma visualização de um squad da forma mais simples e sintetizada que eu consegui entender o que seria um squad. Basicamente são 3 papéis. Esse aqui é um squad. Ele tem o papel de estratégia. O papel de estratégia é o cara que basicamente vai conectar o motivo daquele squad existir com o restante da estratégia da empresa. Vai ter a tática. A tática basicamente é como que de fato a gente vai fazer isso. Por exemplo, se pegar a equipe de devs, como é que de fato e com quantas pessoas a gente vai executar o que a estratégia está vislumbrando que deveria ser executado. E o último papel, que é o monitoramento, que é uma coisa que a gente é muito ruim hoje, que é se monitorar. É muito fácil se auto-enganar quando não se tem monitoramento. E por monitoramento pode ser qualquer coisa. Pode ser monitoramento de uma sprint, que seja. Pode ser, ou por exemplo, nem precisa ser um squad de desenvolvimento, pode ser um squad, sei lá, de operação para monitorar se a gente está dando, ou de infra, se a gente está dando erros em produção de qualquer tipo. E basicamente são essas 3 peças. As quantidades aqui, pouco importa. Tem que ser a quantidade que faz sentido. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa de estratégia, 5 pessoas participando da tática e uma pessoa de monitoramento. E se vocês... Quando vocês verem outros modelos, por exemplo, vamos pegar um modelo bem simples, vamos levar um barquinho, a gente está dentro de um barquinho, que é um squad, e a pessoa da estratégia fala assim, cara, a gente tem, sei lá, a gente está rodeado de 10 ilhas. Mas, caramba, eu fui lá no mercado, conversei com todo mundo, descobri que naquela ilha X tem bastante ouro. Acho que a gente deveria ir naquela ilha X. Aí o pessoal da tática vai falar, putz, então vamos se organizar. Aqui a gente precisa de um motor, precisa de 2 motores, em quanto tempo de fato a gente consegue chegar lá? Ou se a estratégia falar, a gente precisa chegar lá em um dia, senão o restante da galera vai pegar aquele ouro. Beleza, então para chegar em um dia a gente precisa de 5 motores, coisas assim. E a gente precisa desviar. Vão ter várias, sei lá, minas e a gente precisa desviar. Essa é a tática, como é que de fato vai acontecer o que a estratégia está vislumbrando. E o monitoramento é justamente para trazer o posicionamento total desse barquinho. Se a gente já andou 1 quilômetro, galera, o negócio está lá, olha só, tipo, a gente tinha se programado que a gente ia chegar lá em um dia, já se passaram 2, a gente está completamente atrasado. O que a gente faz, tá? Acho que vamos lá, vamos reagir. Coisas assim. Então são esses três papéis. Um exemplo um pouco mais
tático e é até o que estava já se formando antes dessa reunião, que é o squad de antifraude. Então, basicamente, a gente tem que entender, né, qual que é a premissa. Vamos botar um exemplo aqui. Squad de antifraude. Canibalizar o mercado de antifraude em 3 meses, porque antifraude, problema de fraude, vai deixar de ser um problema em 2 anos. Lembra que isso sempre tem que estar ligado com uma coisa real, uma estratégia real da empresa. O que é canibalizar? Canibalizar é comer, pegar o market share. A gente precisa pegar esse market share o mais rápido que a gente conseguir, porque se a gente pegar esse market share, ninguém mais entra nesse mercado. E a gente já tem todos os clientes. Antifraude deixa de ser um problema, a gente tem todos esses clientes. Então esse é um exemplo, não precisa ser necessariamente isso daqui como norte. Aí tem a Elezinha é onipresente, ela está em tudo. Então, cara, ela está mais fluente no papel de business, da estratégia. Qualquer pessoa pode assumir esse papel. Mas, normalmente, a pessoa que assumir um papel de estratégia, assim como qualquer outro papel, cara, tem que entender do que está falando. Então, a Elezinha, sei lá, foi na Stone, a Elezinha foi em várias outras empresas para entender do assunto e trazer para a gente, galera, isso aqui parece uma boa estratégia. Aí vem a tática. A tática, por exemplo, está sendo cabeçada hoje pelo Alan e ele é o único cara com o back-end do time. E a gente projeta que a gente vai precisar, sei lá, de mais um back-end e mais um front-end. A gente também precisa de um cara de infra, né? Porque se a gente vai ter um produto novo no ar, precisa ter um cara de infra cuidando desse assunto. E com monitoramento a gente pode ter um Scrum Master ou um PO, tanto faz. Isso aqui é um exemplo para mostrar que hoje, se a gente quiser atacar o assunto antifraude, a gente está fudido. Mas com essa visualização a gente pode agora ter uma noção muito melhor de falar, cara, eu preciso assim, na boa, eu preciso de um back-end e um front-end e um infra para eu conseguir atacar esse assunto. Porque hoje a gente meio que, tá, beleza, a gente tem, sei lá, 15, 17 devs. Quanto recurso que eu tenho alocado no problema de antifraude? Não sei, tá uma zona. Não tem uma membrana definindo esse problema. E aí, com essa visualização, a gente começa a ter essa membrana. E falar, cara, putz, de fato a gente está muito atrasado nesse assunto se a gente escolher isso como squad. Não vai dar para emplacar antifraude se a gente não preencher essas vagas. Então, novamente, um squad ele deveria ser definido pela estratégia, pela tática e pelo monitoramento. E tem que tomar cuidado com squads de squads. Por exemplo, que nem aconteceu no negócio das divisões dos 50 devs lá. O único problema dos squads de squads é se os sub-squads não tiverem essas 3 peças, porque senão eles podem ficar sem estratégia e pode ficar, por exemplo, sem monitoramento. Só tem tática. É só execução por execução. Então, nesses casos, eu sugiro explodir um squad desse e deixar um squad maior, onde tem a estratégia, tenha todas as táticas, os papéis, e aí sim o monitoramento. E aí, beleza, né? Autonomia mais velocidade, como fazer para não dar merda de graça? Basicamente, eu estou propondo 3 regras aqui. Primeira regra, não denegrir nossos serviços por negligência. Tem uma constante, que é vai dar merda. Sempre vai dar merda. Qualquer coisa vai dar merda. Só que às vezes está no nosso poder escolher ter dado merda ou não. Negligência é quando eu sou responsável pelo assunto, eu entendo do assunto, mas não, vai, foda-se, deploy em todas as máquinas aí e foda-se. Isso é negligência, você poderia ter evitado. E a gente sempre tem que se lembrar que a explicação, que quando a gente faz um serviço cair por negligência, a explicação a gente dá aqui dentro de casa, né? Mas, tipo, sei lá, no modelo antigo eu era gestor, né? Vai ter que dar explicação para mim, assim. Na boa, eu sou só meio que uma abstração mal feita do cliente, porque a explicação a gente teria que dar direto para o cliente, assim como o pessoal de RC e suporte técnico tem que dar. Tenta imaginar que toda vez que você colocar uma coisa no ar, que você, cara, não vou testar direito, foda-se, estou cansado. No final das contas, você vai ter que se explicar para o cliente, então se prepara para isso. Porque essa é a vida real. É isso que acontece no final das contas. Segunda regra. Arquitete alterações para terem um impacto limitado ou controlado. Novamente, é uma constante. Vai dar merda. Esse é o padrão. Vai dar merda. Então, se você conseguir projetar um deploy que impacte, sei lá, 1/4 dos nossos clientes, porra, ótimo. Se estava na sua mão essa escolha e você impactou 100% dos clientes, porra, não faz sentido. Impacta a menor quantidade de pessoas possíveis que você conseguir, para provar que o seu deploy vai funcionar. E aí tudo isso, tipo, não tem problema da merda. O problema é quando você é negligente nessa questão. Terceiro ponto, prove cientificamente suas alterações. Se você fizer um deploy e testar manualmente, eu consideraria hoje isso um hit and run. A gente está criando um volume tão grande de transações, é uma coisa tão grande que
testar manualmente, em alguns casos não vai ter como fugir, mas em grande parte dos casos que a gente testou manualmente na nossa própria continha de teste, começa a ficar meio bullshit. Então, cara, prova cientificamente, faz uma query no banco, olha os logs, faz de uma forma que dá para provar em massa que a sua operação está funcionando. E é bem difícil fazer isso, mas a gente testou em alguns casos, não sei quem participou, e começa a ficar muito legal. Tipo, antes dos deploys, a gente já preparava a query, a gente já preparava toda a rotina de teste antes de fazer o deploy, provava que ela estava cagada e depois provava que ela estava funcionando. Isso, cara, isso é ser bastante profissional. E para finalizar, cara, é muito legal que numa empresa que está crescendo, é muito comum a gente trazer valores para dentro de casa, né? E eu estou tão excitado com 2017 que eu tenho certeza que a gente vai formar uma equipe tão boa que aqui dentro de casa a gente vai começar a criar valores, lapidar valores, ao ponto da gente levar isso para fora da empresa. Da gente começar a se tornar referência, assim como, por exemplo, a gente olha para o Nubank, putz, esses caras são referências, tá ligado? Como é que isso acontece? Eles conseguiram fazer valores tão fortes lá dentro que aquilo lá transbordou. E eu tenho certeza que 2017 vai ser assim pra gente. A gente vai criar coisas tão fodas aqui dentro, valores tão bons, a gente vai se jogar tanto da empresa que essa porra vai transbordar. É inevitável. É inevitável. É só fazer. E uma última coisa que eu queria preparar vocês. No ambiente de muita alteração, a sensação de que as coisas estão dando errado é natural. Eu peço que vocês só se lembrem de uma coisa. Vocês vão estar diante de uma situação que está dando errado, e dado que a gente é muito inteligente, quer dizer que a gente já está se preparando para mudar. É tirar a casca. Ela não cabe mais na gente. Então, galera, se vocês tiverem com sensação que as coisas estão dando errado, quer dizer que a gente está evoluindo. Toda evolução ela é meio dolorosa. Então, não se preocupem com essa dor e aceitem ela. Lidem com ela. Porque daí a gente vai avançar do jeito que a gente precisa avançar para 2017. Fechado? E é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Pergunta.